0. A violação das massas pela propaganda política. Sergei Tchaikovsky. Tradução: Miguel Arraes. Revisão e atualização: Nelson Jar Garcia. Edição: Ridendo Castigat Moris. Versão para e-book ebooksbrasil.org. Fonte digital www.jar.org. Copyright. Autor: Sergei Tchaikovsky. Tradução: Miguel Arraes. Edição eletrônica: ed. Ridendo Castigat Moris. www.jar.org. Todas as obras são de acesso gratuito. Estudei sempre por conta do Estado, ou melhor, da sociedade que paga impostos. Tenho a obrigação de retribuir ao menos uma gota do que ela me proporcionou. Nelson Jar Garcia, 1947-2002. 586. Capítulo 8. O segredo do sucesso de Hitler. O fenômeno Hitler e a configuração política na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. A distinção entre os 5.000 e os 55.000. A propaganda emocional popular e a propaganda da persuasão. Rex na Bélgica e Franco na Espanha. Instruções para a propaganda da Frente de Bronze. Criação do entusiasmo. Mein Kampf. Tática hitlerista. Propaganda antissemita. Demagogia social. Apelo aos fatores emotivos. Técnica da propaganda de Hitler. Mussolini. Eis-nos, agora, em face de casos recentes, tornados clássicos, de Hitler e Mussolini, onde o valor real dos princípios, cujo estudo é objeto deste livro, se encontra demonstrado inequivocamente. Tentemos, então, esboçar as etapas e delas retirar os ensinamentos. No campo dos acontecimentos internacionais, começou pelo ato de pilhagem levado a efeito, na Etiópia, pelo satélite italiano que, isolado, pobre, submetido às sanções de 52 nações, só pôde concluir seu assalto graças à ajuda política e efetiva da Alemanha hitlerista que jogava a chantagem da guerra. O ultraje que a França tinha experimentado no Reno não. 587. Estava ainda esquecido, sem ter havido as consequências lógicas e legais que o mundo esperava, enquanto os diversos países da Europa Central e Balcânica, bem como a Bélgica, outrora amiga da França, caiam, mais ou menos abertamente, na órbita daquele que se tinha declarado seu inimigo mortal. Os japoneses se apressavam a vir salvar, com ele, a civilização europeia, desprezando todos os seus pronunciamentos e todos os tratados. Hitler invadiu a Áustria, anexou a Alemanha e lá instaurou seus meios selvagens de terror e brutalidade. Enfim, chegando ao cúmulo, organizou a matança na Espanha, fez permanecer nas portas da França essa ameaça constante, valendo-se da desorientação mental dos dirigentes das democracias, perturbados, desconcertados pela passagem vertiginosa dos acontecimentos, preparou o golpe fatal, a agressão à Tchecoslováquia, por uma manobra hábil de intimidação, paralisou seus fiadores, conseguiu que ela fosse abandonada e a golpeou, aniquilando todo sistema de defesa da França. A leste, a hegemonia alemã na Europa estava instaurada. A etapa seguinte, sua hegemonia no mundo, passou à ordem do dia. Isso continuava, progredia, desenvolvia-se. A arrogância, a audácia não tinham mais limites. O sucesso de suas primeiras investidas não diminuíra sua audácia temerária? Como foi isso possível? Onde estava o segredo desse prodígio? 588. Desejava-se evitar a guerra, disse. Mas, como se chegou a acreditar realmente nessa guerra, em sua possibilidade? Não era bastante evidente que uma tal guerra, se viesse a ocorrer, seria, antes de tudo, uma completa derrocada para o regime de Hitler e para a própria Alemanha e que, colocada diante da ameaça de uma guerra imediata, ela, mesmo hitlerista, pensaria mais de uma vez antes de iniciá-la. Tudo era um logro, um imenso blefe, cuja origem provinha do fato de que a Alemanha, naquele tempo, aparecia aos olhos do mundo, como um bloco unido. Isso era o que impressionava os que estavam habituados às divisões e às lutas de opiniões no seu próprio país. Ouvia-se sempre repetir, mas, a política de Hitler foi submetida a plebiscito na Alemanha,
obtendo 99% dos votos era verdade, não se podia negar. Seria falso pretender que ele conseguiu isso pelo terror físico. Sabia-se que ele conquistara o poder na Alemanha sem sangue, sem um golpe. Era um fato que ele se impôs ao povo alemão e que este o levou ao poder. Não dizemos em plena consciência, deliberadamente. Isso é outra coisa. É exatamente disso que iremos falar aqui. Nossa tese é de que ele venceu pela violência psíquica. A própria uniformidade dos plebiscitos hitleristas, nesse tempo, não causava mais emoção. Esperava-se, estava-se habituado. Mas, 589. O que é espantoso é que Hitler podia ainda especular sobre essa aparência, que continuava a desafiar o mundo inteiro, a proclamar que não era com ele apenas que se teriam que haver, mas, com todo o povo alemão, com 75 milhões de pessoas, que agiam no mesmo sentido e que, de acordo com o senso comum, demonstravam, ipso facto, que raciocinavam, analisavam os acontecimentos e os aprovavam. O surpreendente, em todo esse assunto, não é o próprio fato de que um grande povo o seguia e, quando interrogado, lhe devolvia, sem faltar nenhum, milhões de cédulas com uma cruz no lugar indicado pelo Führer. Incompreensível, espantoso, era que as pessoas de fora, os governantes estrangeiros, os políticos experimentados, ficassem como que hipnotizados pela suposição dessa coerência, da existência desse bloco de 75 milhões de pessoas, aprovando com votos. E essa hipnose do mundo do exterior que dava a Hitler a audácia de perseverar no mesmo caminho, sua força, na realidade fictícia, provinha da fraqueza decorrente da autossugestão dos seus adversários. Aqui, ainda se repete, em escala internacional, o fenômeno que permitira Hitler subir ao poder na Alemanha. Vimos acima, nada de místico, nada de extraordinário na uniformidade verificada na Alemanha, o assunto é da alçada da ciência positiva moderna que o explica, sem dificuldade. 590. Para os que puderam seguir a evolução do movimento nazista, os métodos de sua propaganda e seus efeitos e que estão igualmente informados da doutrina de Pavlov, não resta dúvida, estamos em presença de fatos que se baseiam precisamente nas leis, que governam as atividades superiores do homem, os reflexos condicionados. É claro, não é preciso acreditar que Hitler ou seu agente Goebbels tenham estudado essa doutrina, que aplicaram sem conhecimento de causa para alcançar seus objetivos. Longe de nós essa ideia. O que é verdade, é que Hitler, empírico, sem o peso de um conjunto de doutrinas sociológicas e econômicas, que oprimem, que complicam, que desorientam o pensamento da maioria dos homens de Estado, tenha, por intuição, inconscientemente, aplicado na manipulação das multidões, na batalha política, as leis descobertas por Pavlov. E, como seus adversários na Alemanha, desprezando essas teorias ridicularizavam também sua tática, permanecendo fiéis às velhas doutrinas ultrapassadas de luta política, seguiu-se que ele teve, que devia inelutavelmente ter sucesso, sendo o único a empregar, na ação, métodos eficazes, uma vez que eram racionais. Desconcertante, incompreensível após tantas demonstrações práticas da justeza de nossa concepção, demonstrações feitas no curso dos anos, por Hitler, de um lado, e depois da vitória. 591. Da doutrina de Pavlov na ciência, de outro é que não se tenha imaginado estabelecer, entre esses dois fatos, uma correlação, que não se tenha ainda visto claro e que Hitler pudesse, assim, continuar zombando do mundo inteiro. É extremamente curioso e inquietante verificar que a tática da violência psíquica que tão bem serviu a Hitler e a outros ditadores no interior de seus países e que foi o prelúdio da violência real, exercida, por eles, em seguida, que essa mesma tática seja depois aplicada, no plano das relações internacionais e dê os mesmos frutos aos que dela se servem. É uma lei inelutável e todas as palavras sensatas, todas as manobras, todas as combinações não são senão utopia, tanto mais deplorável quanto encerra um perigo efetivo. Mas,
verificando que no fato histórico da aventura hitlerista, o princípio da violação psíquica das massas desempenhou um papel de primeira importância e que as leis biológicas descobertas por Pavlov, acerca do psiquismo animal, tinham aí sua aplicação incontestável. Não desejamos afirmar haverem sido apenas esses fatores que determinaram tais fatos. É óbvio que outros fatores sociológicos deviam ter concorrido também para que tais fatos se verificassem. Nas experiências de Pavlov, no laboratório, para que os reflexos condicionados possam formar-se nos cães e causar os efeitos de que temos atualmente exato conhecimento, era 592. Preciso, igualmente, que certas condições se realizassem: o meio biológico, as condições de lugar, de tempo, os caracteres hereditários dos indivíduos sujeitos às experiências. Todos esses fatores não podiam deixar de ser levados em consideração. Do mesmo modo, no fenômeno Hitler é preciso ter presente a configuração de diversos fatores que nele atuaram. Assim, como diz muito bem Rewald, 130, 403, para compreender a influência de Hitler, como escritor político, propagandista e psicólogo de massas, é necessário ter em conta as particularidades do substratum, onde essa influência devia exercer-se, isto é, os elementos psicoétnicos do povo alemão. Hitler corporificava certos complexos profundos desse povo. Levava consigo os caracteres típicos da classe média alemã que se identificava com ele. O que caracteriza essa camada das massas alemãs encontrou sua expressão num provérbio popular que diz de um ciclista: do alto, curva sua espinha, de baixo, pisoteia mais embaixo. 404 é a imagem da submissão aos que estão acima e da brutalidade com os que estão mais abaixo. O sustentáculo do movimento de Hitler vinha dessa pequena burguesia e não das massas proletárias, que se submeteram depois de haver perdido a batalha. É também a razão por que o movimento nazista conseguiu 593 instalar-se e consolidar-se rapidamente. A capacidade de adaptação a uma organização é característica do alemão médio. E daí decorre igualmente o fato de que as massas organizadas se mostram superiores às massas caóticas no que toca à selvageria e à bestialidade na ação. A organização pode fazer crescerem as explosões de energia acumuladas em excesso. Por outro lado, a história mostrou que precisamente as camadas médias na Alemanha têm sido sempre suporte de místicos e há semelhanças impressionantes, diz de Felice, 37, 405, entre os movimentos místicos e políticos e as grandes convulsões da atualidade, de um lado e de outro, as mesmas origens na exaltação mórbida de alguns indivíduos que se estimulam mutuamente e que se acreditam predestinados a renovar o mundo, de um lado e do outro, o mesmo desenvolvimento irresistível de um contágio de fanatismo, que se propaga nas multidões cujo frenesi se exaspera, à medida que satisfações são oferecidas aos seus instintos mais brutais, de um lado e de outro, finalmente, as mesmas consequências desastrosas que se estendem a todos os domínios. Em seguida, o nazismo e o fascismo tiveram sua preparação, eclosão e rápida difusão facilitadas pelo clima intelectual, criado nas primeiras décadas do século XX, por escritores e sociólogos como Georges Sorel, na França. 594. Pareto, na Itália, Michels, na Alemanha. 406 da difusão desse espírito entre a juventude data, por exemplo, a mentalidade que presidiu a fundação da Sociedade para a Cultura Física, na Alemanha, do jornal Jungdeutschlandbund, uma organização desse tipo, criada em 1911, em decorrência de uma iniciativa do Feldmarechal von der Goltz, o conhecido pedagogo alemão. Winnecke retirou frases como estas: 407 Para nós também a hora alegre e gloriosa da luta soará. Sim, será uma hora alegre, uma hora grandiosa que temos o direito de pedir no segredo de nossos votos. Desejar a guerra em altas vozes, transforma-se, muitas vezes, num orgulho vão ou num ridículo tinir de sabres. Mas, é preciso que, em silêncio, no fundo dos corações alemães, viva o gosto da guerra e uma aspiração para ela. Ou, ainda, um texto do Conde Bottmer,
um dos fundadores de uma dessas sociedades federadas, o instinto guerreiro está atualmente ameaçado em toda parte. Um período de paz prolongada, o crescimento de um bem-estar geral trazem efeitos debilitantes, junte-se à influência muito perigosa que os apóstolos da paz internacional exercem menos, graças a Deus, sobre as massas sãs que sobre uma parte da sociedade culta. A maneira de damas sensíveis. 595. Só nos pintam os horrores da carnificina, sem nada dizer do poder ideal que se manifesta na morte heroica do homem, grande ou pequeno, enfraquecem-nos impedindo uma geração debilitada de olhar uma guerra que virá, que deve vir e que será mais terrível que todas as que a precederão. Para a Itália, basta citar as palavras que o grande poeta italiano Gabriel D'Annunzio gostava de repetir, o qual rivalizava, durante a guerra, com Mussolini, nos excessos de uma linguagem belicosa, aos rumores de conferências para um armistício, dizia: isso fede a paz. Mas, apesar de tudo o que foi dito a propósito das circunstâncias que determinaram a submissão da Alemanha à loucura hitlerista, desejar acusar todo o povo alemão como culpado do desencadeamento da Segunda Guerra Mundial e de atrocidades que foram cometidas por ele, nessa guerra, seria injusto. A bomba atômica de Hiroshima e os horríveis bombardeios das cidades germânicas pela aviação anglo-saxônica, por tapetes de bombas e bombas incendiárias, equivalem aos atos dos primeiros e, além disso, insistimos em que o emprego metódico da violação psíquica das massas teria certamente dado, em qualquer parte, os mesmos resultados que na Alemanha e que toda a diferença reside em que os dirigentes alemães, como bons organizadores, souberam ordenar. 596. Essa aplicação onde os outros se mostraram incapazes. Riwald, 130, 408 na sua crítica, reprovou-me por não haver tentado pesquisar se a faculdade de sofrer a violação psíquica era uma característica dos alemães, ao contrário dos outros povos. Na realidade, eu disse que as leis do funcionamento do sistema nervoso, existindo em todos os homens, as reações não podem deixar de ser as mesmas em todos os povos. Contudo, é bem provável que uma certa diferença quantitativa na proporção dos violáveis e dos resistentes se verifica, mas não pode ser tão grande que permita reprovar ao povo alemão sua atitude ou considerá-lo o único responsável pela deflagração da Segunda Guerra Mundial. Preocupemo-nos em bem analisar o mecanismo histórico dos sucessos temporários dos ditadores, obtidos por meio de armas psíquicas, pela propaganda. O ponto de partida, como já vimos, era a circunstância de que os homens não têm, de forma alguma, a mesma reação diante das tentativas de sugestão que lhes queiram impor. Alguns sucumbem e outros resistem. A proporção entre esses dois grupos é de cerca de 90 para 10. Foi estabelecida, como se vê a seguir, por meio de estudos estatísticos na Alemanha. Como critério de resistência ou de uma certa atividade política à base de raciocínio ou, em termos fisiológicos, como critério da 597. Presença dos processos de inibição condicionada. Tomei as cifras do comparecimento aos comícios políticos em Heidelberg, em 1932. Nessa cidade de 60.000 eleitores, confrontações posteriores estabeleceram que as proporções eram aproximadamente as mesmas em outros lugares. As concentrações do Partido Social Democrático, o mais ativo e o melhor organizado, eram frequentadas por 600 a 800 pessoas, no máximo 2.000. O número era o mesmo para os nazistas, não dando os outros partidos centro-católico, comunistas, liberais juntos, mais que cerca de 1.000. Adicionando esses números, obtém-se o total de 5.000. Mas, sendo o número de eleitores de 60.000, podia-se perguntar onde estavam os outros 55.000. Ora, eram precisamente esses elementos passivos ou hesitantes que, tendo os mesmos direitos eleitorais que os 5.000 ativos, determinavam, evidentemente, o resultado de uma campanha eleitoral, e o objetivo da propaganda de todos os partidos era ganhá-los, fazê-los votar em sua legenda. A chave da propaganda política está aí. Os dois grandes propagandistas de nossos tempos, Lenin e Hitler,
já suspeitavam dessa verdade. O primeiro diz, nos seus trabalhos, o propagandista revolucionário deve pensar numa escala de centenas, o agitador, em dezenas de milhares e o organizador, o que guia a revolução em milhões. 598. Plekhanov, adversário doutrinário de Lenin, a quem este considerava seu mestre, encontrou uma fórmula feliz para essa distinção, diz ele. O propagandista inculca muitas ideias em uma só pessoa ou em um pequeno número de pessoas, o agitador, uma só ideia ou um pequeno número de ideias, em troca, inculca-as em toda uma massa de pessoas. E Lenin completa, o propagandista age principalmente por escrito, o agitador, de viva voz. 409 E Hitler, no seu Mein Kampf, 77, pensa da mesma forma, quando escreve, a tarefa da propaganda é a de atrair adeptos, a da organização, a de captar seguidores, de filiá-los ao partido. Essas duas funções da atividade do propagandista político visam então a duas categorias diferentes de indivíduos. Quais são suas características? De onde provém? Vimos que o grande contingente dos 55 mil é formado pelos indiferentes, hesitantes ou também preguiçosos, fatigados, desgastados, deprimidos pelas dificuldades da vida cotidiana. Adler considera nossos contemporâneos como nevrosados. Todas essas pessoas são, como já vimos, seres cujo sistema nervoso é instável, que se deixam facilmente impressionar pela sugestão imperativa, que são facilmente tomados pelo medo e que, muitas vezes, se alegram de poder ser dominadas e guiadas. E a grande massa dos pequenos burgueses, dos médios, mas, também, 599. Dos camponeses e até dos operários cuja consciência de classe não foi ainda despertada. Finalmente, uma grande massa de mulheres entra, também, nessa categoria, do mesmo modo que os jovens. A propaganda hitlerista, sobretudo, não se limitava a apelar para os adultos, para os eleitores, mas também para os jovens dos dois sexos e mesmo para as crianças. Hitler dizia aos recalcitrantes, se não vindes para nossas fileiras, não faz diferença, mas, vossos filhos, nós os teremos, apesar de tudo. E Mussolini, com seus balilas não desejava ficar atrás, não havia espetáculo tão revoltante como a visão de filas de crianças, com luvas brancas, marchando nos domingos pelas ruas das cidades italianas, ao som de tambores. Explorando a sensibilidade infantil, o gosto de aventuras, o sentimento de inferioridade natural, os ditadores instilavam, impunemente, o veneno nos mecanismos psíquicos das futuras gerações. A que resultados nefastos isso levava, vê-se pelo culto da morte, que se desenvolveu na juventude alemã, slogans anormais eram espalhados, morreremos por Hitler, nascemos para morrer pela Alemanha, pelo Führer, etc. A propaganda de sugestão achava, naturalmente, um campo fértil entre as mulheres, aderiam, apesar das ideias feministas do movimento nazista, que procurava encerrá-las novamente numa escravidão medieval. 600. Salvin, 142, 410 fala de zonas móveis da opinião e distingue 5 variedades possíveis entre o derrotismo e a coragem, tomados como critério para a diferenciação dessas zonas, são, a princípio, os que trabalham ativamente pela derrota chama-los de pessimistas ativos, depois, são os que esperam a derrota e se alegram, antecipadamente, sem trabalhar por ela os pessimistas passivos, em seguida, os que temem a derrota, mas não resistem a esse sentimento e nada fazem para evitá-lo são. Os passivos absolutos, é o grupo que melhor corresponde ao nosso grupo V, violáveis 90%, a seguir, os que resistem ao temor da derrota e alimentam a esperança de poder evitá-la os otimistas passivos, e, finalmente, os que não encaram qualquer possibilidade de derrota e se levantam ativamente para combatê-la são os otimistas ativos. Se analisarmos agora outra categoria de pessoas, a que se dirige a propaganda, a dos 5.000, os resistentes ou o grupo R, veremos que são recrutados sobretudo nas camadas intelectuais ou entre os operários mais conscientes,
com instrução e atuantes. É interessante ver como e por que importantes camadas de operários se passaram para as fileiras de Hitler. Munzenberg, 108, dá, no seu livro, um curioso testemunho, operários que pertenciam antes a organizações social. 601. Democráticas e passaram-se para as SA, diziam em 1932, continuamos os mesmos. Mas, com os social-democratas tudo marcha muito lentamente. Adolfo Hitler trabalha mais rápido. E, se ele nos trair, nós o enforcaremos. Por ocasião do massacre de 30 de junho de 1934, quando Hitler deixou executar seus amigos de outrora, os chefes da oposição, que acreditavam em suas intenções socialistas, viu-se o resultado desse raciocínio. Como dissemos antes, Hitler distinguia a função da propaganda daquela que cabe à organização, dizendo que, antes de tudo, era preciso criar organizadores que fizessem propaganda para atrair as massas. E, com esse objetivo, realizava enormes esforços para instruir seus militantes, na nossa terminologia os 5.000. Sua frente de trabalho instituiu escolas especiais, onde se educavam, cada ano, 5.000 funcionários do partido que deviam aprender a guiar e a dominar as massas. Na verdade, os princípios em que se firmava eram bem simples, como já vimos, era necessário que os chefes soubessem onde e como fazer agir sobre as massas os símbolos e os slogans, determinando à vontade seu comportamento propício ao regime. A intimidação, a violência psíquica, era sempre o regulador supremo. A massa dos 55.000 devia sentir-se sempre cercada pelos signos do poder de Hitler e pelo 602. Aparelho coercitivo do Estado, cada símbolo, cada cruz gamada tornava-se então um momento da ameaça, provocando o seguinte raciocínio. Hitler é a força, a única força real e, como todo mundo está com Hitler, é preciso que eu, homem da rua, faça o mesmo, se não quero ser esmagado. A diferença entre os 5.000 e os 55.000 não é devida exclusivamente aos fatores fisiológicos intrínsecos ou raciais, os elementos de educação, da cultura, da formação dos fenômenos de inibição interna condicionada desempenham também um papel importante, por isso é possível consignar que, nos povos democráticos, politicamente mais avançados, a proporção é pouco diferente daquela que indicamos para os alemães. Mas, convém evitar a suposição de que essas diferenças sejam muito grandes e decisivas, afinal, os mecanismos do sistema nervoso são os mesmos em todos os seres humanos. É necessário esclarecer que a distinção numérica entre os dois grupos que designaremos como os R, resistentes, os 5.000, e os V, violáveis, os 55.000, isto é, entre os 10% e os 90%, é aproximada e relativamente grosseira, se não eufemística, na realidade para determinadas situações, ela poderia não ser mais de 1% contra 99% e até menos, 0,1% e 99,9%, etc. E, naturalmente com toda a escala intermediária. 603. Não afirmei, como me condena Reinhold 411 em sua crítica, que somente 10% reagem com consciência. Na verdade, disse antes que 10% são fisiologicamente capazes de resistir à influência de outrem sobre seu psiquismo. A consciência não passa de uma tomada de consciência, um epifenômeno. Não faz mais do que acompanhar certos processos nervosos superiores, chamados psíquicos, mas, ela mesma nada determina. E isso explica porque Hitler, tendo submetido a Alemanha por seus métodos, preparava uma grande campanha de propaganda no mundo inteiro. Seus emissários trabalhavam, em princípio, com os mesmos métodos em diversos países e registravam sucessos. Quais eram, então, os meios de influenciar as massas? Dissemos que havia dois grupos de pessoas, por conseguinte, deviam existir duas formas de propaganda, uma dirigindo-se aos 10%, as pessoas bastante seguras de si para resistir à sugestão brutal, a outra, aos 90%, aos passivos ou hesitantes,
que tinham seus mecanismos psíquicos acessíveis à sugestão emocional e marcadamente edificada sobre a pulsão N graus 1, combativa, a ameaça, proferida de tempo em tempo, como fator absoluto, reevocada por sinais ou símbolos difundidos a granel e atuando como fator condicionante, desencadeava reação de medo, que se materializava sob forma 604 de votos favoráveis aos que pronunciavam essa ameaça e a espalhavam por toda parte, por meio de seus signos. Essas duas formas de propaganda, que se dirigiam a esses dois grupos de pessoas, diferiam então em princípio. A primeira agia por persuasão, por raciocínio, a segunda por sugestão e deflagrava ora o medo, ora seu complemento positivo o entusiasmo, o delírio, tanto estático, como furioso. Essas reações provinham também da pulsão combativa. Chamamos essas duas formas de propaganda, a primeira, raciopropaganda e a segunda, sensopropaganda. A primeira é a instrução política e não precisa ser demoradamente explicada, é aliás aquela de que se servem, comumente, os partidos políticos, especialmente nos países democráticos. Suas modalidades são conhecidas: jornais, discursos pelo rádio, reuniões com debates, brochuras e boletins, enfim a propaganda pessoal ou de porta em porta, quando os propagandistas vão às casas das pessoas que lhes interessam para tentar demonstrar-lhes os fundamentos de seus programas e persuadi-las a se inscrever no partido que representam, a votar nele, etc. Canvassing, dos ingleses. As demonstrações lógicas, embora utilizando, às vezes, diversas pulsões de base, ligam-se, de maneira preponderante, à segunda pulsão, fazendo 605. Ressaltar sobretudo os interesses econômicos. Na senso-propaganda, em compensação, é sobretudo a pulsão N graus 1 ou combativa que prepondera. Por meio de símbolos e ações que atuam sobre os sentidos, que causam emoções, procura-se impressionar as massas, aterrorizar os inimigos, despertar a agressividade de seus próprios partidários. Além dos símbolos gráficos, plásticos e sonoros de que já tratamos, são especialmente o emprego de bandeiras, uniformes, grandes manifestações, desfiles estrepitosos que caracterizam a propaganda desse tipo, empregada pelos ditadores. Fatores visuais empregados, bandeiras e estandartes, são frequentemente de cor vermelha nos movimentos de caráter revolucionário. Isso se explica pela ação fisiológica excitante dessa cor que atua mesmo sobre certos animais, os touros, por exemplo. De Felice, 37, cita um caso ocorrido em uma fábrica de produtos fotográficos, onde os operários que trabalhavam constantemente com luz vermelha eram excitados, facilmente incolerizáveis, mudou-se a luz para verde e a irritação desapareceu. É também possível que a visão do sangue seja evocada em alguns pela cor vermelha intensa e desperte neles pulsões bestiais que a censura social tinha recalcado e que os predispõem a entregar-se a atos de violência. No que concerne aos trajes militares, 606. Uniforme, especialmente os de cores brilhantes, sua atração exerce grande influência nas vocações infantis. A batalha primitiva é psiquicamente destinada a pôr em brio o indivíduo, não tanto aos olhos de seu adversário, quanto aos dos espectadores e espectadoras do combate. 412 é a razão principal porque a grande gala, com seus penachos, suas dragonas e os botões que brilham ao sol, mantém-se ao lado do caque ou do cinza racional de campanha. As mulheres sobretudo perdem frequentemente toda a moderação em presença de um uniforme e chegam, muitas vezes, a se atirar, literalmente, à frente dos soldados. Não se trata de naturezas desavergonhadas, mas, de mulheres que não julgariam dignos de um olhar, se vissem, em trajes civis, esses mesmos homens em cujos braços caem porque estão vestidos de uniforme. 413 A propaganda do tipo emocional, que visa excitar, ao máximo, as multidões, não é uma prerrogativa das ditaduras. Nos Estados Unidos, o emprego do princípio da violação psíquica das massas e mesmo das multidões, quando das eleições presidenciais, atinge um grau de extraordinária intensidade.
os métodos são simplesmente retirados da publicidade e os cortejos tomam um caráter exclusivamente carnavalesco, cartazes, carros, os símbolos vivos elefante e asno, republicanos e democratas. 607. Moças, confetes, um turbilhão de folhas de papel lançado do alto dos edifícios, tudo em meio a um barulho ensurdecedor das orquestras, dos gritos, das buzinas. Para se ter uma ideia da amplitude de uma campanha de propaganda nos Estados Unidos, bastará dizer que, por ocasião da de Roosevelt, pelo New Deal, em 1932, o cortejo, que desfilou nas ruas de Nova York, contava 255 mil participantes com 200 orquestras. Para lançar essa propaganda, Roosevelt apelou para 1.500.000 agitadores voluntários. Hitler soube, especialmente, combinar essas demonstrações de força com o interesse esportivo das massas pela aviação, organizava suas manifestações ao mesmo tempo que demonstrações aéreas e a elas chegava de avião, com grande pompa, e mandava espalhar, por toda parte, o slogan, Hitler acima da Alemanha, distribuía insígnias a seus adeptos, em que a cruz gamada era combinada com a imagem das asas de um avião, etc. O público, sobretudo a juventude, entusiasmava-se, ao saber que ele devia falar, às vezes, no mesmo dia, em 3 ou 4 cidades, distantes uma da outra, a que chegava e de onde saía de avião. Esse entusiasmo juvenil, desencadeado pela propaganda, é compreensível se consideramos, como fez Domenach, 45, 414 que a propaganda toma da poesia a sedução do 608. Ritmo, o prestígio da palavra e até a violência das imagens. Faz o povo sonhar com as grandezas passadas e com dias melhores. A juventude é particularmente sensível a esses ímpetos, mormente se levamos em conta que a poesia popular se aproxima de perto dos encantamentos mágicos e da liturgia. As formas que emprega a sensopropaganda são conhecidas são, em suma, as mais utilizadas até agora. A novidade que entrava na propaganda emocional de Hitler e de seu adversário, a Frente de Bronze, na Alemanha, decorria da associação das formas de propaganda aos métodos que tocam particularmente a alma humana, por exemplo, a publicação do programa econômico ao mesmo tempo em que se ressaltava a fraqueza dos adversários era feita por meio da imprensa, da TSF, de volantes, de reuniões e de propaganda individual. Quando se tratava de intimidar os adversários e os passivos e de encorajar os próprios partidários, devia-se sobretudo, recorrer à guerrilha de símbolos, à guerra de bandeiras, aos cartazes, às manifestações, aos desfiles, com carros simbólicos, setores uniformizados que marchavam em passo cadenciado, etc. Para despertar sentimentos de cólera, de piedade, o cuidado pelo destino do próximo, os meios empregados, nesse caso, eram os cartazes, panfletos em tom violento e assembleias, onde se 609. Deixava os assistentes fremir de indignação, gritar seu ódio ou vibrar de entusiasmo. Para levar os adversários ao ridículo, os meios a empregar eram os préstitos carnavalescos, nos quais se podiam mostrar figuras e grupos de caricaturas ou, ainda, canções de rua, volantes contendo versos satíricos, cartazes e caricaturas, cantores nos cabarés e teatros populares. Damos mais adiante, capítulo 9, exemplos de ridículo político empregados pela Frente de Bronze em sua campanha contra Hitler. Aqui, desejamos mencionar o emprego desses métodos fora das fronteiras da Alemanha, na luta eleitoral de 1937, na Bélgica, em que se defrontaram o êmulo belga de Hitler, Degrelle, com seu Rex e os partidos antirrexistas que seguiram a tática da Frente de Bronze. Esses partidos responderam aos métodos de Hitler, empregados pelos rexistas, com as mesmas armas. Uma violenta propaganda emotiva foi utilizada e Degrelle, derrotado. E eis algumas amostras dos métodos empregados, em toda parte, onde os oradores rexistas arengavam a multidão, coros falados da juventude socialista e católica escandiam, a Berlim, slogans,
rex da guerra eram espalhados em todos os lugares. Uma nota irônica acompanhava Degrelle onde sua propaganda se fazia visível. Lia-se em cima: dou o voto a Degrelle, porque sou burro, todos os camelos votam em Degrelle, as cabras levavam. 610. Inscrições MEC, Degrelle. No dia das eleições, féretros foram carregados nas ruas com a inscrição Rex, o que contribuía para criar nas massas a fé na vitória dos adversários do rexismo. F. 14. Um comício da Frente de Bronze, em Darmstadt em 1932, no qual é praticada a ginástica revolucionária. Note-se a expressão empolgada dos rostos na multidão, transformados pelo entusiasmo. Outro exemplo comprobatório foi a Espanha, uma propaganda altamente emotiva e habilmente manobrada pelos governantes que, estando em difícil situação do ponto de vista material, mantinham, durante longo tempo, todo um povo em ação, exaltavam sua coragem, aumentavam sua resistência às piores provas, provocavam explosões de entusiasmo, forjavam atos de heroísmo. Que, finalmente, a Espanha republicana traída escandalosamente pelas democracias, privada de armas, bloqueada pela 611. Proclamada não intervenção, tenha afinal sucumbido, em nada diminui o valor da tentativa de soerguimento psicológico de uma parcela de elementos democráticos nesse recanto da Europa. Durante a Segunda Guerra Mundial, exibiu-se um filme de Charlie Chaplin, O Ditador, em que o genial ator faz aparecer os dois comparsas, Hitler e Mussolini, sobretudo o primeiro, sob um aspecto acentuadamente grotesco. Como se concebe, facilmente, o filme representou um grande sucesso de propaganda, especialmente nos países anglo-saxões. Para manobrar os sentimentos de amor e de alegria, isto é, com elementos eróticos sublimados, é preciso utilizar as danças públicas, as áreas populares, canções em voga, cujo texto era adaptado às circunstâncias, imagens estéticas especialmente de mulheres, grupos nos desfiles, flores, etc. Finalmente, em qualquer parte onde se tratava de apelar para os sentimentos sociais, como, por exemplo, a amizade, os sacrifícios e a compreensão do dever, as formas de propaganda, que se mostravam a esse respeito mais apropriadas, eram os volantes, as assembleias e os cartazes imagens. Hitler copiou bastante, nesse aspecto de sua propaganda, os métodos da Igreja Católica, 415 onde o incenso, a semi-obscuridade, as 612 velas acesas, criam um estado de receptividade emocional todo particular. Nos desfiles, fazia marchar belos homens musculosos, com ar marcial, sabendo muito bem que esse espetáculo emocionava as mulheres. Ele mesmo empregava, na tribuna, durante seus discursos, efeitos luminosos de diversas cores, tendo junto a si comutadores elétricos. Essas manifestações eram, às vezes, acompanhadas pelo toque de sinos de igreja. 416 sabia perfeitamente que o mesmo orador, falando sobre o mesmo assunto, na mesma sala, pode obter efeitos inteiramente diversos às 10 horas da manhã, às 3 da tarde e à noite. O delírio da multidão é essencialmente um estado rítmico, que compreende períodos de tensão, a que se sucedem bruscos relaxamentos. A realização de um desfile ou de uma reunião deve levar em conta esse ritmo. E os oradores precisam ter o cuidado de entrecortar seus discursos com gracejos, frases irônicas, que detenham bruscamente o auditório e provoquem o riso, que é o melhor meio de unir uma multidão, dando-lhe uma espécie de cumplicidade alegre. 417 Eis um espécime da instrução de propaganda desse gênero, expedidas por um movimento antinazista, a Frente de Bronze, sob o significativo título Criação do Entusiasmo numa Reunião. 613. Quando se dispõe de música, alto-falantes, pick-up, distrair os ouvintes, enquanto se aglomeram antes da reunião, tocando sobretudo canções que exaltem a bravura popular. 2. Manter a agitação e o dinamismo do auditório num crescendo até o fim da reunião. 3. De tempo em tempo,
Entabular um diálogo entre o orador ou um locutor e a massa na sala, fazendo-lhe perguntas e provocando respostas coletivas, sim ou não, etc. Uma afirmação maciça desse tipo atua sobre a massa como um choque elétrico, estimulando seu ardor. 4. Alternar cantos antes e após os discursos dos oradores. Cantar sempre de pé, nunca sentados. 5. Os discursos não devem jamais exceder de 30 minutos. 6. Sair da reunião cantando um hino combativo popular. 7. Se possível, apresentar um pequeno sketch divertido ou um coro falado, um coral, ou fazer declamar versos apropriados à reunião. 8. Um quadro vivo simbólico ou um cartaz luminoso de caráter dinâmico e alegre ou sarcástico, acompanhados de música, pode ser útil para descanso dos nervos. 9. Incitar a massa de ouvintes a fazer, de 614. Tempo em tempo, a ginástica revolucionária, proferir o grito de reunião freet, levantando, ao mesmo tempo, o punho cerrado. 10. Decorar a sala de slogans e símbolos, em faixas, estandartes, bandeiras, folhagem, etc. Colocar na sala um serviço de orientação, composto de jovens militantes, uniformizados e trazendo braçadeiras com emblema. A propósito dessa ginástica revolucionária, caberia dizer que ela tem uma razão de ser fisiológica, onde se trata de manter uma certa tensão nervosa dos ouvintes de uma reunião, que persegue fins emotivos, corre-se o risco de que ela se esboroe, que um cansaço nervoso invada a multidão. A palavra, se ela é usada durante muito tempo e numa cadência monótona, fatiga e inibe as massas, especialmente se a assistência tem um nível intelectual relativamente baixo e o tema do discurso é muito abstrato ou ilustrado por números, estatísticas, etc. Daí porque um apelo repetido ao movimento, uma provocação de gestos no auditório, ativa a circulação do sangue e mantém desperta a emotividade. Veremos, mais adiante, 418 que Hitler empregava, seguidamente, uma tática contrária, entorpecia a massa com um longo discurso, punha-a num estado quase do sonambulismo e isso apesar de uma arenga feita num tom veemente e atordoador, do ponto de vista sonoro, vimos que 615. Uma inibição generalizada, uma sonolência pode ser atingida por uma repetição monótona das excitações verbais, mas, igualmente, por excitações de alta intensidade, esta última hipótese na base do mimetismo terrificante. Pelas fotografias dos meetings nazistas, pode-se ver o aspecto aparvalhado que tomavam os ouvintes durante um discurso de Hitler, estavam parados na atitude abstrata e rígida do sonâmbulo. Era interessante comparar esse aspecto com o ar desembaraçado, entusiasta dos assistentes de um comício da Frente de Bronze, figura 14. 419. Depois de haver provocado na massa esse entorpecimento, esse silêncio religioso, Hitler a despertava por uma brusca parada de suas diatribes e ela caía então num estado de exaltação quase furioso. Por outro lado, de Felice, 37, fala, a propósito de uma gesticulação, provocada nas multidões, comparando-a com os métodos empregados pelos profetas orientais como os derviches gritadores. Vê-se dessas diretivas para a criação do entusiasmo na multidão relatados acima, que as excitações acústicas ou os tóxicos sonoros, como os chama de Felice, 37, nisso desempenham um papel preponderante. Os gritos prestam-se especialmente para excitar os que os proferem e os que os escutam. Tem mais efeito se são ritmados e cadenciados, isto é, se contém. 616. Sons que, mais fortemente acentuados que os outros, ecoam a intervalos regulares. O ritmo é acompanhado, fatalmente, de um entorpecimento da consciência. Facilita a execução das tarefas mais penosas, determinando, nos que as cumprem, um estado de natureza hipnótica, que suprime ou diminui, pelo menos temporariamente, a sensibilidade, a fadiga. O canto dos barqueiros do Volga, que rebocavam, antigamente, barcos cheios de mercadorias, subindo o grande rio, é universalmente conhecido.
Os trabalhos gigantescos da antiguidade, a qual faltavam os meios mecânicos, devem ter sido executados também ao som de cânticos ritmados. Serviram, também, sempre nos exércitos para incitar os soldados e se arrojarem contra o inimigo, para eliminar neles toda reação individual face ao perigo e produzir uma espécie de anestesia, destinada a dar-lhes ferocidade mais natural e coragem mais livre. Entre os tóxicos sonoros, é a música, especialmente a instrumental, o mais eficaz. É um apelo à inconsciência ou, pelo menos, um convite a um sonho a que o ouvinte se abandona, permanecendo acordado. Enquanto a poesia é inseparável do pensamento de que sofre as exigências, a música, a menos intelectual das artes, escapa a essa tutela, porque não se dirige diretamente ao espírito. Seu poder sugestivo 617. Exerce sobre a via psíquica latente, isto é, sobre um conjunto de instintos e de tendências comuns a todos os homens. E especialmente apta a criar neles, acima de suas divergências intelectuais, estados coletivos, em que se misturam e confundem as propensões idênticas que neles dormem. A música dispõe de dois meios de expressão, quando a ela se recorre para submeter as pessoas, são o canto, especialmente os hinos, e os instrumentos orquestrais. Estribilhos cativantes se impõem às pessoas, que os repetem, maquinalmente, até experimentar um estranho enlevo. É o método mais seguro para dirigir um público, para fundi-lo numa massa homogênea e para levá-lo a uma maleabilidade que permite obter tudo o que se deseja. No que concerne à música instrumental 420, é preciso saber que os trechos tocados têm tanto mais efeito quanto a melodia é mais cantante e o ritmo mais acentuado. Os instrumentos de percussão, tambores, bombos, címbalos, etc., têm nisso a primazia, porque são aqueles cuja função é destacar o ritmo. Em certas peças musicais modernas, esses elementos sonoros, conhecidos como bateria, têm recebido uma crescente importância, basta citar a música de Wagner, de Debussy e todas as obras recentes dos compositores russos. 618. Sobretudo depois da Revolução, Shostakovich, Khachaturian e outros. Imitando o ruído das máquinas, em nossa era industrializada e mecanizada, retorna-se ao que é mais elementar no fundo do psiquismo e, através disso, ao que ocupa um lugar preponderante e quase exclusivo nas manifestações ruidosas com que se embriagam os povos selvagens. O timbre dos instrumentos, nota de Felice, 37, tem também uma grande eficácia. Já os antigos sabiam que a trombeta e a flauta frígia tinham a propriedade de causar uma exaltação geral. Nada como uma fanfarra para arrebatar as pessoas, como se sabe na prática, no exército francês. Os instrumentos de corda têm uma ação mais íntima e desempenham, por isso, um papel secundário na formação dos estados de multidão. Assim, pode-se dizer que, fazendo agir, deliberadamente, certas ações tóxicas sobre o sistema cérebro-espinal dos indivíduos, chega-se a provocar estados de arrebatamentos gregários, por meios artificiais. Desses fatores, os principais são, a sugestão que age por impressões sobre os sentidos, em seguida a prática que designamos por ginástica revolucionária e que consiste na repetição de certos movimentos musculares próprios para mergulhar na vertigem e num estado mais ou menos inconsciente aqueles que os praticam. 619. Enfim, as forças psíquicas, chamadas ocultas, ainda desconhecidas, misteriosas comparáveis à emissão de ondas e que pareceriam poder penetrar diretamente, até os centros nervosos. 421 Um traço característico da propaganda hitlerista consistia em que se criava, em torno de seu nome, uma espécie de legenda de herói nacional. É óbvio que se tratava de um emaranhado de exageros e frequentemente de inverdades, mas, aqui, ainda uma vez, o caráter da senso-propaganda torna-se manifesto como meio de dominar as massas psiquicamente, de mantê-las num estado de escravidão mental. Na verdade, a personalidade de Hitler, tomada objetivamente, não serve, de forma alguma, para exaltá-lo como grande homem de Estado, como chefe militar,
ou como reformador de grande estilo. Ao contrário, o que se sabe de sua biografia fala-o aparecer como uma figura bastante medíocre, embora caracterizada por um sistema nervoso extremamente sensível, indo até quase à morbidez. Apesar dessa sensibilidade, Hitler, movido por uma sede desmesurada de poder, não hesitou em afogar o mundo inteiro em sangue. Desse lado, seu caráter lembra muito o de Mary Baker Eddy, a fundadora de Christian Science, de que Stefan Zweig dá uma descrição impressionante. O demônio de sua atividade surpreendente, que não a deixava mesmo no 620. Leito da morte, com a idade de 80 anos, abatida pela velhice e pela doença, era também o da sede de poder, associada à do dinheiro. Ambos mostraram uma energia desenfreada, que surgia repentinamente de longos períodos de um estado de depressão letárgica pelo efeito do contato com as multidões. Ambos eram extremamente egoístas, mas, ao mesmo tempo, capazes de agradar à multidão, e ambos exerciam uma atração sobre os homens, que lembrava a da luz sobre as mariposas. 422 no livro de Hitler, Mein Kampf, Minha Luta, 77, em torno de que se fez uma enorme publicidade e que, do ponto de vista filosófico, sociológico e mesmo político, não tem mérito algum, mas, que, sob o aspecto da técnica da propaganda hitlerista, tem certo valor. O autor expõe alguns princípios simples e métodos de propaganda empregados na sua luta. Nesse livro Hitler, em 700 páginas, conta sua própria história bastante pálida, aliás, reduzida e velada para os anos de guerra e se estende, em seguida, com complacência sobre os mínimos pormenores da organização e peripécias de seu movimento. Há exageros, ninguém acreditará, por exemplo, que 40 de seus rapazes, os SA, tenham expulsado e batido, até sangrar, em 700 operários, militantes comunistas e socialistas. Os capítulos de Mein Kampf, em que Hitler 621. 77, descreve os princípios de propaganda que empregou e sua tática, tem um certo interesse. As páginas em que fala da França, desse principal inimigo da Alemanha, seu inimigo mortal, o país dos bastardos negroides e assim por diante, são muito instrutivas para os franceses, especialmente quando conclui: esses resultados, o aniquilamento da França, não serão atingidos nem por precisar ao Senhor, nem com discursos, nem por negociações em Genebra, mas por uma guerra sangrenta, pelo gládio alemão. Para isso, queremos retomar nossas armas. 77. Mas então é preciso que todo o impresso, desde o alfabeto em que as crianças aprendem a ler, até o último jornal, que todo o teatro e todo o cinema, toda coluna de anúncios e toda paliçada livre sejam postos a serviço dessa única e grande missão, até que a invocação pusilânime que nossas associações patrióticas dirigem atualmente ao céu: Senhor, tornai-nos livres, se transforme no cérebro da menor das crianças nessa ardente prece. Deus Todo-Poderoso, abençoa um dia nossas armas, sê tão justo como sempre foste, decide agora se merecemos a liberdade. Senhor, abençoa nosso combate. Seu outro inimigo era a União Soviética, ele a temia e odiava-a com um ódio tão intenso quanto cego. Lendo o que diz no seu livro, fica-se pasmado de seus propósitos. Eis um exemplo. 622. Nós, os alemães, fomos eleitos pelo destino para assistir a uma catástrofe que será a prova mais sólida da procedência das teorias racistas a respeito das raças humanas. Não havia, com efeito, para Hitler, nenhuma dúvida de que os russos eram uma raça de segunda ordem e destinada a ser dominada e guiada pelos alemães. A história dos anos que se seguiram mostrou o valor dessa afirmação gratuita de Hitler. Passemos, agora, à parte mais interessante do livro de Hitler, em que ele fala da propaganda política. Deve-se notar, antes de tudo, a importância que Hitler lhe dava, de fato, diz, a esse respeito, é a arte, por excelência, de guiar politicamente as grandes massas. Em 1932, durante as conferências com o chanceler Browning,
declara: considero essa questão, antes de tudo, como agitador. No Congresso de Nuremberg, em 1936, exclama: a propaganda nos conduziu ao poder, a propaganda permitiu-nos conservar depois o poder, a propaganda, ainda, nos dará a possibilidade de conquistar o mundo. Eis como ele concebe a tática da propaganda. 423 A tarefa da propaganda não é a educação científica de cada um, mas a indicação à massa dos fatos, acontecimentos, necessidades, etc., cuja significação e ensinamentos entram no seu raio de interesses. 623. E para que esses ensinamentos não desapareçam, para que os reflexos condicionados, assim inculcados, não se extingam, como diz Pavlov, é preciso reavivá-los, consolidá-los, e o melhor método é o ensinamento pelo fato concreto, a ação direta, greves, ocupação de fábricas, pilhagens organizadas, combates de rua, se trata de reivindicações sociais, agressões contra os estados vizinhos e guerras de conquista, se as pretensões que foram anunciadas visam a uma perturbação de ordem internacional. 424 Assim, vemos que Hitler apreendeu muito bem a regra geral, que domina tudo, se desejamos colocar-nos num plano de ação da propaganda sem escrúpulo, basear-nos sobre o princípio da violação psíquica nas massas. É doloroso e abominável, mas, no momento em que um dos lutadores ultrapassou a fronteira da lealdade, seu adversário não tem mais escolha, deve resignar-se a utilizar as mesmas armas ou perecer. O próprio Hitler diz da propaganda: é uma arma terrível na mão de quem a conhece. 425 Na verdade, Hitler não emitiu qualquer ideia original na sua propaganda, todas as fórmulas são retiradas de fora, especialmente dos movimentos socialistas e do fascismo italiano. Aliás, ele próprio diz no seu livro, 77, aprendemos muito da tática dos nossos 624 inimigos, considera a propaganda das atrocidades, e, em geral, a de Northcliffe, durante a guerra de 1914 a 18, como uma obra de inspiração genial. O que caracteriza, portanto, Hitler, é a aplicação consequente e em enorme escala das regras dessa propaganda. Mas, nesse caso surgiu o problema dos recursos para empreender essa publicidade em tão grande e tão vasta escala. Esse problema não oferecia dificuldades a Hitler, pois, ele afirma numa assembleia nazista em Berlim: faremos nossa propaganda às expensas de outros, chegaremos enfim às fontes financeiras que até aqui correram somente para os nacionais alemães, o grande partido reacionário. 426 Essas fontes são bem conhecidas, os grandes magnatas da indústria. Chegado ao poder, Hitler atribuiu ao seu ministério de propaganda enormes somas. Em 1934, o orçamento desse ministério se elevava a 170 milhões de francos e nos anos seguintes, as despesas totais com propaganda, no interior e no estrangeiro, atingiram 500 milhões de marcos, o que equivale a 400 bilhões de francos atualmente. O outro meio de que se servia Hitler para fazer penetrar sua propaganda em todos os lugares, desde que subiu ao poder, era a obrigação, para todos os alemães, nos dias em que pronunciava seus discursos, de escutá-los pelo rádio, às janelas dos que possuíam. 625. Aparelhos receptores deviam ficar abertas, a fim de que os vizinhos e transeuntes pudessem ouvir as suas palavras. 427 Quais são as ideias políticas de que se nutria sua propaganda? Sabia-se que ela era bastante elementar e as ideias que expunha só podiam atuar sobre as grandes massas amorfas dos 55 mil, como as chamamos, e, ainda, em virtude do caráter emocional dessa propaganda, do apelo contínuo à pulsão N graus 1, a que domina nas reações de medo e entusiasmo guerreiro. Goebbels 428 declara: com efeito, a propaganda deve procurar simplificar as ideias complicadas, e Hitler acentua no seu livro, 77, para ganhar as massas, é preciso, em proporções iguais, contar com sua fraqueza e sua bestialidade, e mais, é necessário baixar o nível intelectual da propaganda,
tanto mais quanto maior for a massa dos homens que se deseja atingir. Sabia-se que a propaganda hitlerista explorava o sentimento nacional do povo alemão, ou melhor, usava uma fraseologia nacionalista e chauvinista, a legenda punhalada nas costas do exército, durante a guerra, a paz ignominiosa de Versalhes, o restabelecimento da honra nacional, os criminosos de novembro. Tais eram os slogans da propaganda a esse respeito. Que não eram sinceros, vê-se do fato de que, onde não havia interesse político de provocar uma agitação, acomodava-se muito bem. 626. A opressão dos irmãos alemães. A sorte do Tirol do Sul, das minorias alemãs na Polônia, eram exemplos comprobatórios. Afirmou-se, frequentemente, nos países democráticos, que Hitler conseguiu impor-se ao povo alemão, graças à derrocada da Alemanha na guerra, uma vez que uma derrota engendra sempre a reação. Essa asserção, como muito bem diz Unzenberg, no seu livro Propaganda aus Waffe, a arma da propaganda, 108, é falsa, porque a história nos mostra muitos exemplos em que uma derrota militar provocou revolução popular no sentido do progresso social. Outra ideia da propaganda hitlerista, que emocionou o mundo inteiro, era a das perseguições antissemitas, consequência lógica das teorias racistas, professadas pelos ignorantes da ciência biológica moderna, que estavam à frente da Alemanha de então. Um exemplo dessa propaganda, que explorava, ao mesmo tempo, as ideias racistas e a demagogia social, era o cartaz nazista que representava um judeu gordo, fumando um charuto e segurando os cordões de um grupo de marionetes, banqueiros da City, bolchevistas, homens de negócio americanos, padres católicos, etc. A brutalidade dessa propaganda com esses caracteres era tal que a tornava odiosa e facilitava a tarefa de mobilização, no exterior, das forças anti-hitleristas. Era o calcanhar de 627. Aquiles da propaganda de Hitler, que não soube manobrar com habilidade e que, por seus efeitos negativos, destruía, por si mesmo, as vantagens que obtinha pelos outros métodos. Um exemplo particularmente odioso dessa propaganda antissemita, que emocionou os intelectuais de todos os países, era o filme nazista O Judeu SSS. Outra característica da propaganda hitlerista no que respeita a seu conteúdo ideológico, para uso interior, era a desenfreada demagogia social que ele empregava. Hitler teve a intuição de que, para conquistar as massas, não devia chocá-las desde o princípio, e, seguindo as ideias medievais, nacionalistas, deu-lhes um fundo social, chegou à concepção e à forma híbrida de um nacional-socialismo. O socialismo era, nesse caso, um engodo, que dava a Hitler a esperança de atrair as massas operárias e camponesas, sem ferir as classes médias, que eram seu principal suporte. Não hesitou em prometer a todas as camadas sociais a realização integral de suas aspirações integrais, aumento de salários para os operários, garantia de lucro para os patrões, elevação de preços para os produtos dos camponeses, barateamento dos gêneros alimentícios para os cidadãos, e assim por diante. Jogou na circunstância de que os homens, presos entre o medo das sanções e o atordoamento estático. 628. Criado artificialmente pelo Tantan guerreiro, pela atuação da propaganda sobre sua sensibilidade, não veriam as contradições de suas promessas e se deixariam prender, o que foi, aliás, o caso. Como bem diz Unzenberg, 108, entre os extremos da ideia socialista tudo pertence a todos e a capitalista tudo pertence a um só, ele lançou o slogan que não deseja dizer coisa alguma a cada um seu. Envolvida por todos os fogos de artifício da propaganda, essa demagogia, apesar de tudo, teve sucesso. Seus dois slogans, que desempenhavam o papel de armadilha para os operários e que deviam justificar, de alguma forma, a parte socialista de sua marca de fábrica, seu pseudo-anticapitalismo, eram, Gemeinnütz vor Eigennütz, a utilidade comum antes da utilidade privada, e Brechung der Sinnsknechtschaft, o aniquilamento da servidão do interesse capitalista. É inútil adiantar que, chegando ao poder, não cumpriu suas promessas. Em geral,
pode-se dizer com Dominic 429-45, que a propaganda de Hitler, encarada sob esse ponto de vista, deve ser caracterizada como uma verdadeira artilharia psicológica, onde tudo que tem valor de choque é empregado, onde, finalmente, a ideia não prevalece, contanto que a palavra o faça. Essa propaganda não indica mais objetivos concretos, ela se expande em gritos de guerra. 629. Em imprecações, em ameaças, em profecias vagas e, se é preciso fazer promessas, são de tal forma excessivas que não podem alcançar o ser humano senão em um estado de exaltação em que responde sem refletir. Quanto às ideias que dominavam sua propaganda no exterior, eram duas principais: o Pacto de Comiter, o ataque desenfreado contra o comunismo e sobretudo contra a União Soviética, e a crítica ou antes, os vitupérios contra as democracias. Para atingir o primeiro objetivo, aquilo com que sonhava Hitler era uma cruzada contra o rival do Oeste, cuja força aumentava, sem cessar e que lhe barrava o caminho. Nessa cruzada, sua propaganda empregava o slogan Europa, desperta, uma ampliação do outro, que lhe foi útil, a seu tempo, no próprio país, Alemanha, desperta. Contra as democracias, em geral, a propaganda se fazia cada vez mais intensa nos anos que precederam a Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, para tornar a imprensa servil, o Ministério de Propaganda de Hitler alimentava uma grande parte, especialmente no estrangeiro, com os recursos do Fundo dos Répteis, a exemplo de Bismarck. Para incutir nas massas as ideias de que tratamos acima e que, segundo a expressão do próprio Hitler, eram despojadas de todas as controvérsias e complicações, de todos, mas, só. 630. Havia uma possibilidade: a persuasão pela força, a violação psíquica por uma propaganda emotiva baseada no medo. É Hitler, aliás, quem diz: 77, é apenas na aplicação permanentemente uniforme da violência que consiste a primeira das condições de sucesso. E, em consequência, não havia um só discurso de Hitler que não contivesse o apelo à violência, uma ameaça, a apologia da força militar, etc. No Congresso de Nuremberg, em 1935, exclama: 77, se algum dia me decidir a atacar um inimigo, não o farei como Mussolini, não entrarei em entendimentos e não me prepararei durante meses, mas farei o que sempre fiz na minha vida: precipitar-me-ei sobre o adversário, como o raio na noite. É uma linguagem de intimidação, que atinge seu paroxismo. Seus adeptos compreenderam-lhe bem o método, vê-se na prece de um pastor evangélico, que diz: creio que a liberdade virá do Pai Celeste, se acreditarmos na nossa própria força. 77. Raramente a propaganda ousa empregar injúrias, expressões como a de Hitler: gentalha, patifes, perjuros, proxenetas, assassinos, prostitutas intelectuais, etc. Afinal, Hitler dá a seus adversários a fórmula de que se serviu e que, segundo ele, condiciona o sucesso. Essa tática, que se baseia na justa avaliação das fraquezas humanas, deve conduzir quase automaticamente ao sucesso, se o partido adversário não aprende a combater o gás. 631. Asfixiante com gás asfixiante. O terror no estaleiro, na fábrica, terá sempre pleno êxito, até que um terror igual não lhe barre o caminho. 430. Falando das regras da tática geral a empregar, entende que a unidade do comando é a base de todo sucesso também na propaganda política e preconiza: o forte é mais forte quando permanece só. Outra regra é de jamais falar no condicional: só a afirmação indicativa ou imperativa conserva a psicose do poder nos amigos, a psicose do terror nos inimigos. 431. Aconselha jamais pedir ou esperar, mas sempre prometer e afirmar. E, mais ainda, a propaganda deve sempre repetir que os nazistas são os vencedores, que vencerão. Cada tumulto é sempre apresentado como uma vitória. E isso, como diz Hitler, para provocar a força sugestiva, que deriva da confiança em si.
Esse preceito está estreitamente ligado a outra característica da propaganda hitlerista, o emprego da velhacaria. A história do incêndio do Reichstag e a maneira como foi explorado é um exemplo flagrante e bem conhecido. Entre os oficiais do exército, na imprensa, na escola, nas canções e no cinema festejavam-se os agentes secretos, os assassinos políticos, como heróis. O que era mais característico da propaganda hitlerista é que ela se propunha deliberadamente alcançar a totalidade da 632 população do país e de não se restringir a influenciar os eleitores, partindo do fato de que a ambiência psicológica devia, por sua vez, agir sobre estes. Daí porque fundava toda sua ação no apelo aos fatores emotivos. Hitler, 77, diz no seu livro, na sua grande maioria, o povo se encontra numa disposição e num estado de espírito a tal ponto femininos, que suas opiniões e atos são determinados muito mais pela impressão produzida sobre os sentidos que pela pura reflexão. E, para atingir esses fins, tudo é bom, assim, Hitler declara num discurso, dirigindo-se às mulheres, quando chegarmos ao poder, cada mulher alemã terá um marido. 432 Concebe-se facilmente que o chefe da imprensa do movimento nazista acentue que foram sobretudo as mulheres que muitas vezes salvaram o movimento nos momentos precários de sua existência. É principalmente a juventude a que Hitler visa como elemento sensível e que sua propaganda pode utilizar facilmente como veículo de suas ideias e de suas ações. Ela se deixa facilmente fanatizar pelas excitações repetidas e, arrastada numa psicose coletiva, correspondente à sua sede de aventuras românticas, é muito bem capaz de se entregar a violências que nada têm a invejar as ações brutais das sociedades secretas de selva africana ou a crueldade dos efebos lacedemônios que se acreditavam. 633. Metamorfose ardos em lobos, leões e outros animais ferozes e, vestidos de pele de urso ou lobo, cometiam as piores maldades, aterrorizando tanto os membros de sua tribo como seus inimigos. 433 O Estado espartano os utilizava para tarefas policiais, destinadas a manter, num temor servil, aqueles sobre quem pesava sua impiedosa opressão. Esses adeptos da licantropia 434 da antiguidade encontravam seus imitadores no mundo germânico da Idade Média. Uma organização de jovens do tempo de Hitler adotou mesmo o nome de Werwolf, lobisomem do folclore. O hitlerismo corrompeu a concepção leninista da propaganda, fez dela uma arma em si mesma, de que se serve, indiferentemente, para todos os fins. As palavras de ordem leninistas têm uma base racional, mesmo se ligam terminantemente a instintos e a mitos fundamentais. Mas, quando Hitler lançava suas invocações sobre o sangue e a raça a uma multidão fanatizada, que lhe respondia pelo seguio, só cuidava de superexcitar, no mais profundo dela própria, o ódio e o desejo de poder. Essa propaganda não designa mais objetivos concretos, ela se expande em gritos de guerra, em imprecações, em ameaças, em profecias vagas e, se é preciso fazer promessas, são de tal forma excessivas que só podem alcançar o ser humano num estado de exaltação em que 634 responde sem refletir. 435 Em nossa exposição sobre as relações existentes entre o fenômeno da inibição interna generalizada, que pode ser provocada por certos métodos de formação de reflexos condicionados e o sonambulismo, vimos que esse estado, no qual a sugestionabilidade aumenta a tal ponto que o indivíduo se torna um objeto maleável nas mãos de outrem e obedece facilmente às suas ordens, pode ser determinado por excitações repetidas durante um tempo mais ou menos longo e caracterizadas pela sua monotonia. Era um método aplicado comumente por Hitler, diz ele, a propósito de sua primeira grande reunião, no Circo Krone, em Munique, 77, desde a primeira meia hora, aclamações espontâneas, explodindo cada vez mais abundantes, começaram a interromper-me, ao fim de 2 horas, deram lugar a esse silêncio religioso que, muitas vezes, desde então me penetrava e que permanecerá inolvidável para todos aqueles que o viveram. Ouvia-se quase um sopro nessa multidão imensa e quando pronunciei minhas últimas palavras,
uma onda de aclamações rebentou e depois a multidão entoou, com fervor, o canto redentor, Deutschland über alles. Assim, o fenômeno do despertar, da desinibição, está aqui também muito claro. 436 Mas, eram sobretudo as excitações sonoras a que recorria a propaganda hitlerista. 635. Utilizando o fato bem conhecido de que o ritmo da música vocal e instrumental leva facilmente os indivíduos a movimentos de conjunto, a que obedecem quase sem saber e que podem atingir uma extrema violência. Os efeitos fisiológicos e psicológicos de uma gesticulação impelida assim até quase o frenesi, são comparáveis às de uma intoxicação. A repetição constante de certos gestos impõe aos assistentes atitudes de constrangimento, que trazem o risco de lhes causar perturbações circulatórias e que não deixam de manter e aumentar seu nervosismo. Além disso, como se trata de exercícios coletivos, o contágio se mistura e determina logo uma superexcitação cada vez mais intensa, para a qual cada um contribui com sua parte. Não se sabe, pergunta de Felice 437, 37, como é difícil nos contermos para não nos associarmos aos aplausos de comando que saudam alguma vedete da política ou do teatro. E como, uma vez dada a pulsão, uma espécie de entusiasmo se apodera das pessoas, forçando-as a bater palmas. E acentua que manifestações que dão a impressão de uma força brutal, livremente desencadeadas, têm um papel ainda mais decisivo na aparição de fenômenos gregários. O exemplo da excitação dos espectadores nos hipódromos, nos estádios de futebol, nos ringues de lutas de boxe ou nas pistas de corridas, é convincente. Um entusiasmo delirante apodera-se da multidão e a exaltação geral degenera, muitas vezes, em crise. 636. De histeria coletiva. Se os espectadores são incitados a se envolver em atos de violência perpetrados diante deles, por exemplo, num programa judaico, essa histeria coletiva transforma-se frequentemente em loucura furiosa, em que a multidão, cada vez mais numerosa, embriaga-se pela atração da pilhagem e pela visão do sangue. O sangue, por sua cor, seu cheiro e pelas reações instintivas que provoca, atua sobre o ser humano como excitante. A obsessão do sangue, que caracteriza sobretudo as tradições e os ritos das religiões orientais, tem sido, ao mesmo tempo, uma das causas e uma das consequências de grandes excitações coletivas que se manifestaram, vivamente, entre seus adeptos, favorecendo assim, a explosão de perturbações gregárias. Na perseverança, na paciência de que dava mostra a propaganda hitlerista, não está a menor razão do seu sucesso. Hitler diz, 77. Adotei então a seguinte atitude: pouco importa que os adversários zombam de nós ou que nos injuriem, que nos apresentem como polichinelos ou criminosos, o essencial é que falem de nós, que se ocupem de nós no que concerne à própria técnica de propaganda assim concebida. Há, no livro de Hitler, indicações bastante preciosas que seus adversários teriam todo o interesse em conhecer e aproveitar, o que não fizeram em tempo. Os 637 métodos utilizados para chegar às formas inferiores da mística sempre existiram, são encontrados nas práticas religiosas dos selvagens e também nas dos povos mais evoluídos, quando sua mística permanece ou cai a um nível baixo. Hitler, que tinha necessidade das massas nesse nível inferior, em escala regressiva, atentava especialmente para a criação de condições fisiológicas, a fim de mergulhar as multidões nesses estados. Assim, dá preferência à palavra falada sobre a escrita, pois, diz ele, o orador, em estreito contato com seu auditório, recebe dele o reflexo de suas palavras. Anuncia, em consequência, as explicações mais apropriadas para conduzir os sentimentos necessários aos fins desejados. O jogo de fisionomia de seus ouvintes, mostra-lhe se é compreendido, se os seguem e se os convenceu. Hitler e Goebbels, nesse domínio, nada deixavam ao acaso. Toda manifestação era cuidadosamente preparada. Hitler acentuava mesmo que as horas da tarde eram mais favoráveis que as outras à influência sobre a vontade alheia.
438 A técnica de reuniões é também tratada com cuidado. Insiste especialmente nessas duas coisas: a necessidade de ter de fato um policiamento, homens vigorosos que impeçam as discussões, expulsando os interpeladores, e a 638. Necessidade de fazer uma prévia e exagerada publicidade do meeting. Ele relata seus começos. Alugava 2 caminhões que, muito enfeitados de vermelho e levando de 15 a 20 membros do partido, deviam percorrer a cidade em todos os sentidos, distribuindo boletins. À noite, o circo estava superlotado. Sabia também que as dimensões do local em que se realiza a reunião têm importância. Uma sala muito grande faz nascer o sentimento de insegurança, que pode invadir os oradores e os ouvintes. Quando o homem se sente oprimido pelo espaço, sua vontade fica paralisada. 439 A canção desempenhava um grande papel na propaganda política, mas, do ponto de vista musical, era, em geral, muito pobre, como diz muito bem Paul Levy, 94, eram sobretudo paródias e adaptações que predominavam. Mas, o que Hitler, sem conhecer a teoria dos reflexos condicionados, compreendeu muito bem, no que concerne à propaganda e às condições de seu sucesso, foi a regra da repetição. Diz ele, 77, todo o gênio empregado na organização de uma propaganda, não conduziria a nenhum sucesso, se não se considerasse, de maneira sempre uniforme e rigorosa, um princípio fundamental: ela deve limitar-se a um pequeno número de motivos e repeti-los constantemente. A perseverança é a primeira e a mais importante condição do 639. Sucesso. Daí porque ele martelava, sem cessar, nas massas, seus slogans ou devises microbes, como os designa Paul Levy, 94, seus símbolos sonoros e escritos, daí porque mandava desenhar e espalhar, por toda parte, em milhões de exemplares, seu símbolo gráfico, a cruz gamada, que era também conduzida como insígnia por todos os adeptos, daí porque dava uma tão grande importância às bandeiras e estandartes, e, sabendo que a cor vermelha é a que mais atrai a atenção, que é, ao mesmo tempo, a preferida do movimento obreiro, é a mesma ideia que presidia a enganadora denominação de nacional-socialismo, que lembra o sangue, portanto a luta e a violência, escolheu-a para suas bandeiras e seus cartazes. É curioso ler, em seu livro, Escolhemos a cor vermelha para nossos cartazes, depois de madura e sólida reflexão, para enraivecer a esquerda, para provocar sua indignação e para trazê-la a nossas reuniões, mesmo com o fim de as sabotar, porque era a única maneira de nos fazer ouvir por essa gente. Vimos, assim, que a propaganda de Hitler, a propaganda que perturbou o mundo e que era a pedra angular de sua ação e de seu sucesso, caracteriza-se principalmente por 3 elementos: renúncia às considerações morais, apelo à emotividade das massas pela utilização da primeira pulsão, combativa, como base, e 640. Emprego de regras racionais para a formação de reflexos condicionados conformistas nas massas. Enfim, como diz Domenach, 45, 440, é inegável que um certo número de mitos hitleristas corresponde a seja uma constante da alma germânica, seja uma situação criada pela derrota, o desemprego e uma crise financeira sem precedentes. Os adversários de Hitler deixaram-no agir, pois, não se inspiravam nos mesmos métodos e nos mesmos princípios e tudo perderam, porque, na realidade, como ele próprio diz, a propaganda é uma arma terrível nas mãos de um homem que dela sabe servir-se. É obra pessoal de Hitler e ele o confirma, declarando ao Reichstag, em 30 de janeiro de 1936, a Alemanha é o Partido Nacional Socialista e o partido sou eu. O poder absoluto embriaga os homens e os leva a menosprezar os outros, Napoleão dizia, em 1813, ao chanceler austríaco Metternich. 441, 1 milhão de homens é, para um homem como eu, M. Da mesma forma Hitler, nos seus discursos, falava sempre de si mesmo, de sua história, de seus méritos. A 14 de março de 1936, disse ele,
Realizei o movimento mais formidável que um homem de Estado jamais fez, desde o começo da história mundial. A propaganda apaixonada emprega também slogans que procuram concentrar o ódio ou a simpatia sobre uma só pessoa, que aparece. 641. Então as massas como responsável por essa ou aquela política. Assim, no ano que precedeu a chegada de Mussolini ao poder, lia-se, com frequência, nos muros das cidades italianas inscrições W do CM Lenin e vice-versa, W querendo dizer viva e M morte a ou abaixo. Por essa tática diversionista pessoal, muitas vezes empregada na tribuna do parlamento, procura-se dividir o campo adversário e dele destacar certos elementos. O Partido Comunista gosta de utilizar esse método. Por outro lado, na propaganda promovem-se pessoas eminentes que pertencem ao próprio agrupamento, são personalidades piloto. Assim, os comunistas gostam de mencionar, em todas as ocasiões, Joliot Curie ou Picasso como membros do partido. Isso lembra o método empregado na publicidade, quando se faz recomendar tal ou qual produto, uma marca de sabão, por exemplo, por uma estrela de cinema. Enfim, o fator pessoal é ainda por vezes posto em evidência através de processos líricos, assim, nas publicações de toda natureza e no rádio, na URSS, encontra-se mencionado a todo momento, o nome de Stalin. Nos chipodas políticos, no Ocidente é o charuto de Churchill que, frequentemente citado, deve atrair as simpatias, ou as conversas ao pé da lareira, pelo rádio, de Roosevelt, feitas num tom familiar. 642. Na época de Pétain, na França uma propaganda paternalista devia reunir os franceses em torno de sua pessoa. Recorda-se, ainda, suas proclamações e arengas, nas quais afirmava, incontáveis vezes, que oferecia sua pessoa à pátria. O ditador italiano, Benito Mussolini, o brilhante segundo de Hitler, que não podia perdoar a este ultrapassá-lo sempre, mas, que era fatalmente forçado, em virtude de sua importância evidente, a seguir o mestre, empregava os mesmos métodos, embora com menos habilidade, não tendo à sua disposição um Goebbels, mas, apenas, um ciano. Era sempre o mesmo princípio, o exagero, a ameaça, a injeção do medo nas massas e a deflagração de êxtases, de delírios nas multidões. É interessante citar aqui, como exemplo, um símbolo gráfico, baseado na ameaça, empregado durante as semanas que precederam a marcha sobre Roma e a tomada do poder por Mussolini. Os que viajaram pela Itália, nessa época, lembram-se de que, nas ruas, nos muros das casas, nas paliçadas, etc. havia uma cabeça de Mussolini com traços ameaçadores e lúgubres, pintada em preto, numa folha recortada. Abaixo dessa efígie, destinada a provocar o medo, havia sempre uma inscrição Guaiaxitoca, desgraça a quem tocar. 643. Em todos os seus discursos, Mussolini, como Hitler, recorria a ameaças e tinha sempre cuidado de marcar suas palavras pela evocação de ações brutais e de penas corporais em termos francos. Diz claramente, por exemplo, num discurso, quem quer que procure atacar a milícia nacional, será fuzilado. 140, falava sempre em punhais, fuzis, canhões e seu método de violência específico, de que era o inventor incontestável e que marca todo o ridículo e o charlatanesco de sua figura de opereta o óleo de rícino. O símbolo gráfico do fascismo era o da violência o fazio, do latim facies, feixe de varas que, segundo a crônica histórica, provém do primeiro cônsul de Roma, Brutus, no sexto século antes de Jesus Cristo, que mandou açoitar seus filhos publicamente e executá-los a machado, por haverem conspirado contra o Estado. 140. Esse instrumento de punição, inspirando o terror, tornou-se o símbolo do poder em Roma, era um feixe, cujas varas são mantidas por uma corda em torno de um machado. Os lictores, ao lado do cônsul, conduziam esse emblema para executar, no mesmo lugar, as suas sentenças, flagelar, enforcar ou decapitar. Esse símbolo, tornado divisa do fascismo, tinha,
em comparação com a cruz gamada de Hitler, a desvantagem de ser muito complicado e não podia ser desenhado por toda parte por 644. Qualquer pessoa. Como era o caso para a marca de fábrica de Hitler, a svastika, as três flechas socialistas ou a cruz. Mas, o que caracterizava principalmente Mussolini eram as suas bravatas, que lançava a torto e a direito, sem se dar conta do efeito ridículo que provocavam, com muita frequência, no exterior, devido aos exageros que lhe eram tão peculiares. Eis um exemplo: em julho de 1935, em Agoni, ele se envaidece: aos que pretendem nos deter com frases e palavras, responderemos com a força das primeiras esquadras de ação. Me afregou. Não me incomodou. Eis um outro cujo sabor está no fato de que Mussolini declarou, em 3 de maio de 1927, que um conflito mundial eclodiria em 1935, o que lhe deu oportunidade de celebrar a necessidade da guerra. Afirma 442 que, em 1935, a Itália terá 4 milhões de homens em armas. Disporá da mais formidável marinha do mundo e de uma aviação tão poderosa que o ronco de seus motores abafará todos os ruídos na península e que as asas dos aviões obscurecerão os céus da Itália. O blefe sempre e em toda parte eis o essencial da propaganda mussoliniana, como a de Hitler, blefavam sem limite e chegavam até a culpar os adversários de seus próprios erros e violências. Na sua paixão blefe, Mussolini ia tão longe que, certo dia, evocando a lembrança 645 dolorosa do desastre italiano em Caporetto, exclamou que se fosse ministro naquela ocasião, teria anunciado o desastre como uma grande vitória. 443 No seu orgulho e na sua jactância é compreensível que Mussolini tivesse desprezo pelos homens. É Ludwig, 97, que o entrevistou, relata suas palavras sobre as massas: a massa é um rebanho de carneiros, quando não está organizada. Não pode governar-se por si mesma. É preciso guiá-la pelas rédeas, pelo entusiasmo e pelo interesse. Se alguém utiliza apenas uma das rédeas, estará exposto a riscos. É edificante ver como Hitler e Mussolini, os dois polos do eixo Berlim-Roma, atraiam, cada um para si, o eixo. Durante a agressão da Etiópia, Mussolini quer forçar Hitler a ajudá-lo na deflagração da guerra mundial, mas, ele, fiel à sua tática de ameaça sem risco real, se esquiva. Uma política firme, mas prudente, um rearmamento progressivo, mas metódico, permitir-nos com a ajuda da diplomacia, obter, sem declarar a guerra, a satisfação essencial das reivindicações alemãs. Em setembro de 1938, quando Hitler se impacienta e o pressiona para decretar a mobilização do exército italiano, em resposta à mobilização francesa, é a vez de Mussolini tergiversar, esquivar-se, arrastar-se. Sabia muito bem que a população italiana não marchará. 646. Mas, a despeito dessas tendências para o exagero, de sua loquacidade e de suas precipitações, que frequentemente destruíam o efeito de sua propaganda, Mussolini era perigoso, porque, velho socialista e revolucionário, conhecia muito bem os métodos necessários, tinha, como diz muito justamente Louis Roya, 140, o senso de organização das massas, era mais inteligente que Hitler. Em 444, que teve ocasião de vê-los juntos, quando da visita de Mussolini a Hitler, conta Knickerbocker a impressão que teve dos dois, pinta o retrato de Mussolini antes com simpatia, mas repele Hitler. Diz, Mussolini dava a impressão de ser alegre, em carne e sangue. Hitler, ao contrário, enchia de espanto quem o olhava, aniquilava. Não podia desfazer-me da impressão de que tinha diante de mim um autômato, um robô. Hitler era o tipo de feiticeiro das bordas primitivas e, como tal, tinha também sacrificado sua vida sexual à sua missão. Deve ser escravo de um terrível complexo maternal? Seu sacrifício da vida sexual não pode ser compreendido senão por uma idealização extravagante da ideia de mãe,
Hitler e seu nacional-socialismo permanecem sem explicação, se não levamos em consideração a influência do seu demônio interior, como era o caso também de Napoleão na campanha da Rússia. 647. Mussolini tinha também um culto ilimitado da violência. Sabia, por exemplo, que, numa revolução, o desmonte da enorme máquina governamental deve ser rápida, tanto no centro, como na periferia. Não tinha escrúpulos e não hesitava, servindo aos interesses capitalistas, em iludir as massas com falsas imitações dos ideais socialistas. Ao escutá-lo, era a Itália fascista a verdadeira democracia. Ouvia-se dizer, muitas vezes, naquela ocasião que Mussolini e o fascismo eram, apesar de tudo, um fenômeno de soerguimento, de revolta das classes médias, que representavam um acontecimento lógico da evolução materialista de nossa história. É um erro, Roya tem razão, ao afirmar que Mussolini sustenta também a ação sindicalista, quando lhe apraz que Mussolini não é o resultado do movimento fascista, mas sua causa e seu animador. 445, 140. Isso se torna ainda mais evidente à luz de sua propaganda, onde a ameaça, o recurso à violência e à mentira têm papel preponderante, se não exclusivo. A propaganda custa caro e Mussolini, como Hitler, não tinha escrúpulos de tomar dinheiro para esse fim, aos que tinham um interesse no seu regime. Os capitalistas, um conhecido industrial contribuiu com 1,5 milhão de liras para organizar a famosa Marcha sobre Roma, ação propagandística de ameaça. 648. 140. A propaganda fascista, como a de Hitler, não tinha programa, nem social, nem econômico, desejava, custasse o que custasse, dominar a princípio, esperando que as ideias venham, que os projetos se afirmem, que o ideal do partido saia lentamente do caos onde ferve e se funde. Todos esses traços tornam-se compreensíveis, quando se conhece a história de Mussolini. Leva ele, desde a juventude, uma vida difícil e aventurosa. 140, passa noites seguidas ao relento, é até obrigado a mendigar, um dia, um pedaço de pão. Seu temperamento meridional o lança na luta social, torna-se socialista, revolucionário e mesmo extremista e antimilitarista, conhece a prisão, não abomina o regicídio, é hostil à religião e ao clericalismo e até blasfemador. Lutador político nato, teve êxito em penetrar no movimento socialista e subir a um posto destacado, torna-se redator-chefe do Avante, jornal oficial do partido. Mas, vem a guerra e o ativismo de Mussolini se opõe à tendência oportunista, não intervencionista e fraca dos dirigentes do partido. Sua arrebatada propaganda pela participação da Itália na guerra, ao lado dos aliados, provoca ataques dos seus companheiros, que acabam por acusá-lo de venalidade e o expulsam do partido. 140. Ferido no seu orgulho, estimulado pela sede de vingança, declara uma guerra impiedosa aos antigos camaradas. Num artigo do Popolo. 649. De Itália, em 25 de novembro de 1914, lança-lhes o desafio: estou precisamente aqui para estragar a festa. O caso Mussolini não está encerrado, como pensais. Começa. Complica-se. Toma vastas proporções. E age em consequência. Arroja-se na luta com uma veemência inaudita. O que o caracteriza, principalmente, é a ausência completa de embaraço na expressão de seu pensamento, o desencadeamento de imagens e da linguagem na polêmica. Por exemplo, não hesita em escrever: esse homem não me agrada, mas, antes que a náusea me abata, quero chicoteá-lo até sangrar. 140. Espancar é uma de suas palavras favoritas. Tornando-se chefe do governo, diz, referindo-se a seus adversários, espancá-los sem misericórdia. 446. Esses apelos contínuos à violência, essas ameaças pliadas por uma propaganda técnica hábil, criavam um estado de espírito tenso que levava ao crime, de que o mais chocante é o do líder socialista, a quem Mussolini mais temia, Matteotti. Cesare Rossi, íntimo de Mussolini,
propagandista que ocupava um posto de responsabilidade foi o seu autor, foge e faz no estrangeiro revelações, denunciando-o como pai espiritual desse crime revoltante. Pinta-o, 140, como um homem dúplice, superficial e improvisador, alternadamente cético e sentimental, generoso e cruel, resoluto e hesitante, intransigente e moderado. Sua 650. Principal preocupação seria a de mistificar todo o mundo para se manter no poder. Estamos perfeitamente de acordo com Roya quando diz que o fascismo é o jogo de um diletante do capricho, um jogo conduzido por mão de mestre, por um homem que se vinga de haver sofrido muito, de haver sido desprezado, renegado por aqueles por quem lutou. É um jogo de Mussolini que se embriaga com o sucesso, pois bebe a volúpia da força, de seu desdém pelos outros, da autoridade que espalha o sorriso e que faz verter lágrimas. 140. Com ele, o jogo caiu. Aliás, Mussolini sabia-o e dizia-o. Genevieve Tabois, 149, relata que Ernst Ludwig reproduziu, no seu livro sobre Mussolini, uma conversa que teve com o Duce. Num momento de sinceridade, raro nele, disse-lhe que o fascismo devia, necessariamente, terminar com ele. Depois de mim, o dilúvio. Na edição italiana, essa declaração, é claro, foi pudicamente suprimida.